Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que esse Deus Santo tem a falar conosco nesta manhã. Vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia, na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. E o tema desta manhã da mensagem é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Isso é o que Deus está falando conosco. Deus está dizendo: se tornem praticantes da palavra, pratiquem a palavra, independente das circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas más. Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante. Vou ler o texto sagrado. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos faça entender o que Deus fala conosco nessa manhã. Oremos ao Senhor Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, meu Deus, ela é perfeita. Ela não é uma palavra que nos escraviza, não. Ela é uma palavra que nos liberta, que dá liberdade,
para nós vivermos a vida de uma maneira plena, de uma maneira feliz, de uma maneira que te agrada. E quando nós perseveramos na palavra, quando nós não somos ouvintes negligentes, mas somos operosos praticantes, o Senhor diz que nós seremos bem-aventurados em tudo o que nós realizarmos em nossas vidas. Seremos bem-aventurados, seremos felizes, seremos bem-sucedidos na vida familiar, na vida sentimental, na vida conjugal. O casamento será uma bênção. Nós seremos bem-sucedidos com os nossos filhos, seremos bem-sucedidos financeiramente, seremos bem-sucedidos profissionalmente, seremos bem-sucedidos em tudo. Mas para isto precisamos praticar a tua palavra. Mas praticar a palavra em toda e qualquer circunstância da vida. Então, meu Jesus, fala à tua igreja esta manhã, ensina-nos esta palavra, faz-nos entender aquilo que o Senhor vê que é uma necessidade premente para nossas vidas. Fala à tua igreja através do teu pastor, através do teu servo, através do anjo deste ministério, através do profeta que o Senhor levantou. Inspira-me, capacita-me, porque a minha suficiência vem do Senhor, e que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós falamos muito em crer na graça de Deus, que nós cremos na graça de Deus. Só que crer na graça de Deus é uma coisa. Agora, viver a graça de Deus é outra coisa completamente diferente. Ao longo desses anos que o nosso ministério proclama o evangelho da graça de Deus, que é o único evangelho para a igreja, que é o evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, que é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, ao longo desses anos, a maior luta do nosso ministério tem sido ensinar as pessoas a viver a graça de Deus. Aí você diz, pastor, e o que é viver a graça de Deus? É tornar-se praticante da palavra. Tiago diz aqui, aquele que não é ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, esse será feliz, esse será bem-sucedido. Quer dizer então que, se você for um ouvinte negligente, se você diz que crê na graça, mas você não pratica a graça, você não será bem-aventurado no que realizar, está aqui escrito. Então veja, viver a graça de Deus é você praticar a palavra em todos os momentos da vida, sejam nos momentos bons, sejam nos momentos maus. Isso é que é a verdade, irmão. Você sabe, por exemplo, o que a palavra de Deus diz sobre aqueles que Deus chama? Porque nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus, não fomos nós que aceitamos Jesus. É um erro terrível que as igrejas cometem com essa coisa de aceitar Jesus. Aliás, essa semana eu aceitei Jesus. Aceitei. Eu fui ao Maranhão e tem um refrigerante lá chamado Jesus. Verdade. Aí disseram, aceita Jesus? Eu digo, aceito. Vocês conhecem isso? Conhecem esse refrigerante? Alguém aqui conhece? Conhece? Até que é gostosinho, né? É isso mesmo. É isso mesmo, Érico. Então,
Não fomos nós que o aceitamos, não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos aceitou, foi Ele que nos escolheu. Você quer ver só? Venha comigo no livro de João, só para relembrar, capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, fui eu que escolhi vocês. Então, aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que são chamados por Deus para o servir, né? Eles têm que saber o que a palavra diz a respeito disso, para viver a palavra. Eu vou mostrar aqui, Lucas capítulo 9, só voltar um pouco atrás, Lucas capítulo 9, versículo 57 em diante. Que muita gente se diz seguidor de Jesus, muita gente diz crer nele, mas na verdade só da boca para fora. Porque existe uma regra, existe uma determinação, existe uma exigência de Deus para aqueles que o seguem. Então diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. É fácil dizer isso, né? Senhor Jesus, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. Senhor, eu vou ser fiel a essa palavra até a morte. Quantas vezes já ouvi isso? Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem isso: pastor, desta igreja aqui, só para o cemitério. Não tem outro lugar, não tem outro caminho, não existe outra verdade. Pastor, estou ao teu lado, ombro a ombro, pode contar comigo. E quem mais falou isso foram os primeiros a saírem, foram os primeiros a debandarem. Então, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha a resposta de Jesus para quem falou isso. Jesus respondeu assim: olha, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: você está pensando que é fácil me seguir? Você está pensando que é fácil fazer isto? Você está pensando que me seguir é ter conforto, é viver uma vida só de benesses, só orar a Deus e pedir riqueza, pedir bens materiais, pedir isso, pedir aquilo? Não, não é assim. Olha, eu estou prevenindo a vocês. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me e primeiro sepultar meu pai. Olha, não é que o pai dele tinha morrido, não. Tem gente que lê esse versículo aqui e diz: olha, o pai morreu, Jesus chamou, vamos, me segue. E o cara disse: deixa eu sepultar primeiro meu pai, está no velório, vou ali no cemitério, sepulto e vou. Não, não é isso não. Não é que o pai tinha morrido, não. É porque ele disse assim: tinha um pai, o pai ainda estava vivo, certamente numa idade avançada. Ele disse: eu te sigo, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai, deixa primeiro meu pai morrer, meu pai ainda está vivo, eu tenho que cuidar do meu pai. Quando meu pai morrer, eu te sigo. É aquela pessoa que diz assim: pastor, olha, eu vou ser um diácono, vou ser uma diaconisa quando eu me aposentar, sabe, pastor? Que eu ainda trabalho, fica difícil eu te servir. Então, quando eu me aposentar, não, se você tem a chamada de Deus para isso, é hoje. Não é quando se aposentar. É na hora que Deus chama. É na hora. Então, quando a pessoa não quer cumprir a palavra, ela sempre apresenta uma desculpa. Versículo 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, os mortos espirituais. Ele disse: se você é vivo, se você é uma pessoa renascida, se você nasceu de novo, então dê prioridade às coisas de Deus. Deixa quem não nasceu de novo cuidar do teu pai. Você tem irmão, você tem parentes, você vem e me segue. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olha como Deus exige esse tipo de atitude. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Sempre uma desculpa, né?
Deixa primeiro eu fazer isso, deixa primeiro eu fazer aquilo, deixa primeiro eu acabar de construir minha casa, deixa primeiro eu comprar o meu automóvel, que aí de automóvel é fácil eu vir para os cultos, agora eu não tenho um carro, agora eu tenho que pegar ônibus. Olha, na hora que eu comprar meu carro, eu vou estar aqui na igreja quarta-feira, eu vou estar domingo de manhã, eu vou voltar domingo à noite. Compra o carro. Continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Continua faltando culto, mesmo com o automóvel. Não era o carro o problema, é o caso aqui, não era questão de esperar o pai morrer, não esperar o pai morrer, era questão de querer. Mas Jesus lhe replicou, versículo 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quer dizer que depois que põe a mão no arado, depois que Deus te chama, depois que Deus te convocou, olha, não pode mais olhar para trás. Sempre que Deus nos chama, Deus nos designa para alguma função. O que Pedro diz? Que nós somos o sacerdócio real. Você é sacerdote de Deus, eu sou sacerdote de Deus. Nós estamos aqui prestando o nosso culto racional a Deus. O culto que só os sacerdotes podem prestar. Então, uma vez que Deus te chamou, uma vez que Deus nos designou para sermos servos, para sermos sacerdotes dele, olha, irmãos e irmãs, nada nesse mundo pode servir de desculpa para que você não desempenhe a função para a qual Deus te designou. Nada, 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 absolutamente nada. Deus não quer nem homens nem mulheres frágeis no seu reino. O reino de Deus é um reino para homens e mulheres fortes. Deus quer pessoas valentes, Deus quer pessoas destemidas, Deus quer pessoas fortes, Deus quer pessoas que em nenhuma circunstância olhe para trás. Em nenhuma circunstância. Está tendo uma meia greve de ônibus na cidade, não está? É uma meia greve, uma meia boca. Não é uma greve total, né? Quantas pessoas ligam desde ontem? Pastor, greve de ônibus, não vai dar para eu ir para o culto. Por que não dá? Por que não dá? Dá. Se quiser, dá. Tem topique. Quando tem greve geral, dá. Ainda mais que eles estão fazendo uma greve de advertência. Cada dia, 2 linhas entram em greve, né? O resto funciona. Quer dizer, as pessoas parece que gostam, parece que ficam torcendo para aparecer um motivo que elas possam se agarrar àquele motivo e não vir à igreja, e usar aquele motivo como desculpa. Nós já tivemos greve de ônibus aqui em tempos passados, geral, e muita gente faltou ao culto. E quando chegava à tarde tinha um grande jogo no Castelão e o estádio lotado. Quer dizer que as pessoas que amam o esporte, as pessoas que amam o futebol, as pessoas que amam o Ceará, o Fortaleza, não mediram esforço para chegar no estádio. Quer dizer, pessoas valentes, pessoas fortes, pessoas destemidas, só que usando tudo isso no alvo errado. Deveria usar no alvo correto. Então, por exemplo, aqui no nosso ministério, eu não aceito, por exemplo, que um diácono entregue o cargo. Pastor, eu estou entregando o meu cargo de diácono, eu estou renunciando. Não. Não pode, absolutamente não pode. Você pode até dizer, não vou desenvolver a função, mas você continua sendo. Aí é um problema teu com Deus. Porque, irmãos, só Deus pode rejeitar você. E se Deus quiser rejeitar você de alguma função que Ele te colocou, Deus o fará através do pastor da igreja, através do anjo da igreja, não através de você mesmo. Amém? Então tem que praticar a palavra, tem que ser forte, não pode pegar no arado e olhar para trás, tem que desempenhar a função para a qual Deus te designou. Não tem desculpa, Deus não aceita desculpas. Aconteceu uma coisa interessante ontem, muito interessante. Eu vou viajar amanhã eu vou a Natal, tenho 3 semanas que eu estou fora de casa, então vou a Natal, vou a Recife e volto.
E como os meus netos estão entrando de férias, eles vão passar as férias lá em Natal. Aí meus netos vão, minha nora vai. E aí o meu filho foi de ônibus, se adiantou de ônibus, porque não dá para ir todo mundo no carro. Muita bagagem, levou muita bagagem no ônibus, levamos ele na rodoviária e foi embora. E minha esposa disse assim, ó, vou mandar logo os teus ternos, botar dentro da mala, que é menos coisa para ir no carro, para abrir espaço, tá bom. E eu tinha pego um terno meu e tinha pedido para a irmã Ruth levar para uma lavanderia que tem perto da casa dela, onde o preço é baratinho, né? Porque aqui, por essa região aqui, é muito caro. Eu pedi para ela levar e lavar. Quando foi na sexta-feira, a minha esposa disse, ó, posso mandar todos os ternos? Não é melhor você ligar para a Ruth e perguntar se a lavanderia entrega amanhã, sábado? Eu digo, não, entrega sim, já levou desde terça-feira, entrega. Botou todos os ternos na mala e meu filho levou. Aí quando foi ontem à noite, foi que eu liguei para a irmã Ruth. Ruth, vem cá, o terno está pronto? Pastor, quarta-feira eu já levei e coloquei aí junto com os outros. Foram todos os ternos. Todos. Aí minha esposa disse, e agora? Eu digo, eu faço o culto de calça jeans, não tem problema nenhum. Bota uma blusa esporte, não tem problema, absolutamente nenhum. Na Bíblia não diz que tem que ser de paletó e gravata, eu que gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer dessa maneira, né? Ela disse, mas nem calça jeans ficou. Eu digo, cara... já era ontem à noite. E aí, como é que se faz, hein? Para mim era muito fácil. Pastor Reginaldo está aqui. Pastor Reginaldo, olha, aconteceu esse imprevisto, uma coisa parece piada, mas não é piada, foi sério. Aconteceu. Não tenho roupa para fazer o culto. Faz o culto para mim, não vou poder fazer, paciência. Mas digo, não é possível um negócio desse. É? Aí a minha querida esposa disse, não, o culto é prioridade, não pode deixar de fazer o culto. Aí foi e comprou um terno para mim. Tá todo fora de medida, assim. Porque não dava tempo a ajeitar. Você compra, o cara mede, aí suspende aqui, sempre fica maior, né? Tá todo fora de... Eu digo, beleza, deixa. É assim que se faz, querido. É assim que se faz. Estou aqui fazendo o culto a Deus. Estou aqui fazendo a minha parte. Estou aqui desempenhando a minha função. Poderia não estar um motivo justo, né? Não tem roupa. Dá um jeito, compra roupa. Viu? Faz alguma coisa e fez alguma coisa. Então tem que viver a palavra. Por exemplo, o que a palavra da graça de Deus diz a respeito do amor? Como se fala de amor nas igrejas? Mas na verdade o que há é muita hipocrisia. Abra, por favor, no livro de João, já que estamos aqui pertinho. João capítulo 13, versículo 34. São palavras dele, palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha só, ele manda que nós nos amemos uns aos outros, mas ele diz, como eu vos amei. Não é esse amor que nós latinos damos tanto valor. Não é esse amor de beijinho no rosto, de abraços. Não é esse amor de palavras, que muitas das vezes é um amor fingido. Eu te amo. Você vira as costas, o cara vem, está cravando uma faca nas suas costas. Não, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como é que ele nos amou, hein? Foi com beijinhos e abraços? Foi dizendo eu amo? Não, foi com atitudes. Deu a própria vida
em favor da nossa vida. Amém? Vire a página, capítulo 15 de João, versículo 12. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, viver a graça de Deus, irmãos, é você praticar este amor um para com os outros, é nós praticarmos esse amor. Porque quando eu tenho este amor aqui no meu coração pelo meu irmão, quando eu amo o meu irmão com este amor aqui, olha, nem os seus pecados mais grosseiros, nem as suas falhas mais gritantes pode alterar o amor que eu tenho por ele. Esse é o amor de Deus. Porque todo mundo diz que ama todo mundo, se fala muito de amor dentro das igrejas, mas aí acontece uma situação qualquer, às vezes um irmão comete um erro, comete uma falha, comete um pecado, às vezes comete uma indelicadeza qualquer contra o outro, e aí a pessoa vem e repreende, e a partir daquele momento, o relacionamento daquelas duas pessoas já não é mais o mesmo. Já muda da água para o vinho. Às vezes, é a pessoa que errou que muda. Mas às vezes, é o ofendido que muda também. É o ofendido muda. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quantas vezes nós falhamos contra Deus? Quantas vezes nós somos indelicados com Deus? Quantas vezes nós ofendemos Deus? O amor de Deus para conosco continua o mesmo. Amém, irmão? Então este amor de Deus, que tem que existir na vida dos eleitos de Deus, ele está aqui registrado na Bíblia. Você encontra isto desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Veja, por exemplo, o amor de Deus pelos eleitos de Israel, por aqueles de Israel que eram predestinados para a salvação. Mesmo quando eles eram infiéis a Deus, a infidelidade deles a Deus não alterava em nada o amor que Deus tinha para com eles. Nada, absolutamente nada. Deus os punia, Deus os disciplinava, Deus os corrigia, mas continuava amando-os como sempre os tinha amado. Amém? Deixa eu abrir aqui no livro de Jeremias. Abra também. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno, eterno significa o quê? Para sempre. Então o meu amor para com você tem que ser eterno. O teu amor para comigo tem que ser eterno. Os teus erros, as tuas falhas, olha, os teus pecados, não pode afetar este amor eterno que eu tenho por você. Não pode. Eu tenho que continuar te amando do mesmo jeito. Às vezes, irmãos, dentro de uma igreja, há problema entre dois irmãos, e aí um diz assim: eu não suporto fulano. Se você não suporta, é porque você não ama. Se você é uma pessoa que guarda ressentimentos, é porque você não ama. Se você diz assim: eu não tolero mais Beltrano, se não tolera, é porque você não ama. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante. Encontraram? Vou ler. Diz assim: 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Atenção, maridos e esposa dessa igreja. O amor não arde em ciúmes. Essa história de que o ciúme é o tempero do amor, isso é mentira. Isso é diabólico. Isso é demoníaco. O amor não arde em ciúmes. Eu estava chamando a atenção dos maridos, das esposas, dos namorados, das namoradas. Essa história de que o ciúme é o tempero do amor é mentira. O ciúme é a destruição do amor. Quem ama não sente ciúmes. Não sente ciúmes. Porque quando um marido sente ciúme da esposa, é sinal de que ele acha que a sua esposa não tem um comportamento adequado. É sinal de que ele acha que o primeiro que chegar com uma boa lábia leva. Ou não é? É. Ou vice-versa. Ou a esposa que sente ciúme do marido, então boa coisa o cara não é. Porque como é que ela vai sentir ciúmes? Então o ciúme destrói o amor. Às vezes eu fico bobo de ver como é que tem marido ciumento, inclusive nessa igreja aqui. Inclusive nessa igreja, viu? É um ciúme, é um ciúme. Não, pastor, é zelo. Não vem com esse papo para cima de mim, não. Não vem não, que eu não sou criança. É ciúme mesmo. Olha ali minha esposa, a pastora Sandreli. Eu viajo, passo 2 semanas fora de casa. Ela tem absoluta confiança em mim e eu nela. Ela sai para onde quer, ela tem um automóvel na mão, ela dirige, ela sai para aqui, ela sai para lá. Eu não fico monitorando, eu não fico perguntando onde ela foi, com quem conversou, com quem deixou de conversar. Ela pode conversar com quem ela quiser, na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, porque eu tenho absoluta confiança nela. Absoluta confiança. Então o amor não arde em ciúmes. Amém? Não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, quer dizer, não guarda ressentimento. Quem ama não guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ah, pastor, estou me separando porque o amor acabou. Mentira. O amor não acaba. Como é que você tinha amor e agora diz que não tem mais amor? Que história é essa? Não, senhor, tem alguma coisa errada. O que é que você anda fazendo de errado? O que é que você está aprontando? Arranjou outra? Aí quer se desfazer da mulher? Aí quer alegar que o amor acabou? Ou a safadeza aumentou? Ou a ser vergonhice aumentou? Aí usa como desculpa o amor acabou, o amor acabou. Aí fica trocando de mulher como se troca de camisa. Não, senhor, o amor jamais acaba. Jamais acaba. Amém? Então, se você diz que é uma pessoa da graça de Deus, se você diz que é uma pessoa cortada pela palavra da graça de Deus, e você não vive esse tipo de amor, você está enganando a você mesmo. Você não está vivendo a graça de Deus. Você pode até dizer que crê, pode. Mas se não vive, não adianta nada. Absolutamente nada. Veja o que João disse em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9 em diante. 1 de João, capítulo 2, versículo 9 em diante. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço.
quer dizer, permanece em Deus, está em Deus. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Interessante, né? Aquele que ama seu irmão, quer dizer, nele não há nenhum tropeço, tudo lhe vai bem, o que Deus está falando aqui. Ele é uma pessoa bem-aventurada, ele é bem-sucedido. Então tem gente que diz que está em Deus, que crê em Deus, mas na verdade está nas trevas, na verdade está mergulhado em trevas. Vire a página, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quer dizer, nós sabemos que somos pessoas convertidas, nós sabemos que somos pessoas cheias do Espírito Santo, quando a gente ama o irmão, quando a gente vê que a gente ama mesmo. Aquele que não ama, permanece na morte, permanece morto nos seus delitos e pecados, é o que ele está dizendo aqui. Jesus deixou isso muito bem claro, quer ver? Vamos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48, que às vezes as pessoas acham que o que prova que a pessoa é de Deus é porque tem uma Bíblia, é porque vem a um culto, é porque faz um seminário, é porque conhece predestinação, preexistência, duas descendências, soberania. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Não. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Ele diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Os fariseus distorceram a palavra. Os fariseus inverteram o processo. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, a verdade não é esta deles, a verdade é esta aqui, ó. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar o inimigo, pastor, como é que é possível? É possível. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Os publicanos era a pior raça de gente que existia na face da terra. E só se você só ama aqueles que te fazem o bem, que recompensa você tem nisso? É fácil, aí é mole. Amar quem faz o bem a gente, quem nos ajuda, quem está sempre pronto a nos dar alguma coisa, é muito fácil. Os publicanos também amam. Quem faz o bem a eles, eles amam perdidamente. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Tem igreja que o povo é ensinado a só saudar quem é daquela igreja. Só dá a paz do Senhor quem é da igreja. Se passar por irmão de outra denominação, nem a paz do Senhor eles dão. Eu não preciso dizer que igreja é, que todo mundo já sabe, né? São ensinados assim. Se passa na calçada, tem pessoas sentadas, vizinho, e são pessoas incrédulas, passa olhando para o outro lado, os fazem de besta, assim, ó. Para não saudar a pessoa, para não dar boa noite, para não dar bom dia, para não dar boa tarde. Aqui o que é que Deus está falando? Se você saúda somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Os pagãos também fazem o mesmo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora vem em Romanos capítulo 15, versículo 14. Como a igreja está distante dessa regra divina. Como eu vejo falar de amor dentro das igrejas, mas somente da boca para fora. Muita hipocrisia. Se diz que ama, agora comete um erro para ver se ama. Aí você vai ver aquele que diz que te ama, partir com 10 pedras na mão contra você. Ofende a pessoa de alguma maneira.
para você ver se o amor não se transforma em ódio, em vingança, em ressentimento. Agora, por favor, não é para usar isso aqui de maneira errada não, viu? Não é o marido arranjar um amante e depois vir na maior cara de pau. Não, eu errei, mas você tem que amar ela também, porque a Bíblia manda amar todo mundo, né? Compreenda a pobrezinha, dê apoio, estende a mão. Não, isso aí é ser vergonhice. Isso aí é ser vergonhice, meu querido. Isso aí é outra história, né? Aí é outra história. Então vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo 14. Agora o apóstolo Paulo diz: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. O que é admoestar? Você sabe? Admoestar é chamar a atenção da pessoa com amor, é você repreender, mesmo que de uma maneira dura, mas você repreende brandamente, você repreende com amor, você não quer o mal daquela pessoa, você está repreendendo, visando o bem da pessoa. Então, se você não está apto para admoestar, ou para ser admoestado, você não está possuído de bondade, você não é uma pessoa cheia da graça de Deus, você não é uma pessoa cheia do conhecimento de Deus. Está aqui, ó. Você não tem conhecimento de nada. Talvez você tenha um conhecimento intelectual. Ah, pastor, eu fiz seminário, eu aprendi sobre preexistência, eu aprendi que nós já existimos com Deus antes da fundação do mundo, eu aprendi sobre a predestinação, eu aprendi que há nesse mundo duas sementes, o joio e o trigo, os filhos de Deus e os filhos do diabo, eu aprendi que Deus é soberano. Ok, aprendeu intelectualmente, como se aprende matemática, como se aprende geografia, como se aprende história, mas você não conhece o amor, você não conhece a paz, você não sabe nada de misericórdia, você não sabe nada de bondade, você não sabe nada de submissão, você não sabe nada de humildade, você não sabe nada sobre domínio próprio. Não sabe. Então não adianta ter um conhecimento apenas intelectual. Não adianta. Não adianta, tem que praticar isso aqui, ó. Olha o que ele disse. Estou certo, estou convicto, Paulo disse, de que vocês estão possuídos de bondade. Vocês são pessoas boas. Vocês são pessoas cheias de conhecimento. E vocês estão aptos para admoestar uns aos outros. Você vê um irmão vivendo uma vida contrária à palavra, sendo relapso, faltando culto. Aí você chega para o irmão: irmão, vem cá, eu tenho observado que o irmão falta muito culto. Não pode, irmão. Se você é de Deus, você não pode agir assim, rapaz. Aí o outro diz: quer ser melhor do que eu, é? Se meta com a sua vida, rapaz. Você tem nada a ver com a minha, rapaz? Ora, bola. Aí a partir daquele dia, não estou dizendo mesmo, o cara veio me chamar a atenção. Olha só se pode um negócio desse. Aí a partir dali fica inimigo. E depois diz que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Terrível, né? 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Humildade não é aquela pessoa que usa sandálias havaianas velhinha, que usa uma roupa costurada. Olha, o irmão é tão humilde, né? Olha só, ele não tem muito recurso. Olha só, a calça dele está cesida, rasgou, mas ele costurou. Então, não, humildade não é isso não, querido. Humildade não é isso não. Humildade é a submissão a Deus, é a submissão à palavra, é a submissão às autoridades constituídas por Deus. Isso é que é humildade. Isso é que é humildade, não é isso aí que muita gente imagina não. Então, versículo 9: não pagando mal por mal,
ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha, eu gosto muito dos exemplos da Bíblia, sabe? Eu gosto muito de usar exemplos bíblicos. Venha comigo, por favor, e abra a tua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 2. 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 2 em diante. Esse é um exemplo espetacular. Porque é o exemplo de Davi. Você sabe que Davi, depois que ele derrotou Golias, o povo de Israel, quando eles voltavam da batalha, quando eles entraram na cidade, vinha Davi e vinha o rei Saul. Saul era o rei. E o povo começou a cantar exaltando mais a Davi do que o rei. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Davi fez mais, mas era uma coisa sem maiores pretensões. Ora, o rei Saul, quando ouviu aquilo, disse: como é que pode? Um rapazola desse, e já está sendo mais ovacionado do que eu, e já está o povo começando a colocar ele lá em cima. Não pode, não quero ninguém para competir comigo. E começou a ficar cheio de ciúmes. E o ciúme cegou tanto esse homem, que ele não fazia outra coisa a não ser tentar matar Davi. Você já imaginou isso? Só por causa disso, tentar matar Davi. E começou uma perseguição implacável. Tentou de tudo quanto é maneira matar Davi, mas não conseguiu. Porque Davi era um eleito de Deus e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus já tinha determinado que Davi seria o próximo rei de Israel. Mas ele tentou de todas as formas. Olha o que aconteceu em determinada ocasião. Capítulo 24, versículo 2. Versículo 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Sempre tem alguém para cooperar com o mal, né, rapaz? Ao invés de dizer: não, pera lá, poxa, é bom acabar com essa coisa, não vou jogar mais lenha na fogueira. Já veio alguém só? Aquele garotão que você quer matar, está lá no deserto, eu sei onde ele está. Vai lá, Saul. Sempre tem alguém para botar gasolina no fogo, né? Tomou então Saul 3.000 homens. Olha o ódio que esse homem estava. Um exército de gente para matar um. Pegou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater no coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Deixa eu explicar até aqui. Preste atenção. Se coloque no lugar de Davi. Imagine alguém tentando matar você, perseguindo você. Às vezes uma pessoa que se diz de Deus, e até que seja de Deus, mas por estar mal espiritualmente, tentando fazer o mal a você. No caso aqui, Saul desejava matá-lo mesmo. Só não matou porque Deus não permitiu. Aí um belo dia, vem lá Saul com 3.000 homens, atrás de Davi no deserto. E sentiu uma dor de barriga. Desceu do cavalo, deixou os soldados, só, aguenta aí, tem uma caverna ali, eu vou lá dentro da caverna aliviar o ventre. E entrou na caverna. Só que justamente naquela caverna, lá no fundo da caverna, são cavernas muito profundas que tem lá nesse deserto. Eu já estive lá.
muito profunda mesmo. Lá no fundo estava Davi e seus homens. Quando eles olham, quem entra na caverna? Sozinho, o rei Saul. Tira a roupa de rei, tira o manto e vai lá fazer as necessidades dele. A primeira coisa que os homens de Davi disseram foi: olha, Davi, hoje é o dia do qual o Senhor Deus disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Cuidado, viu? Tem gente que usa a Bíblia para induzir você ao mal. Olha, olha, esse é o dia que o Senhor disse. Hoje é o dia de você pegar o teu inimigo e fazer o que você quiser com ele. Está ali para fazer o que você quiser. Davi se levantou, foi devagarinho, chegou no manto do rei, que devia estar pendurado na lança, pegou a espada e cortou um pedaço do manto, sem o rei perceber. Não fez nada mais do que isso. Só em cortar um pedaço do manto, o coração dele sentiu um profundo remorso, um profundo arrependimento. Esse, meu Deus, o que eu fiz? Que bobagem eu fiz? Virou-se para os homens lá dentro e disse: olha, que o Senhor me guarde de que eu venha fazer tal coisa ao meu Senhor, de que eu estenda a mão contra ele, porque ele é um ungido do Senhor, ele é uma pessoa de Deus, ele é um filho de Deus, ele é um escolhido de Deus, ele é a autoridade que Deus constituiu. Deus me livre de que eu me levante contra a autoridade do Senhor. Está aqui, ó. Só porque cortou um pedaço do manto. Versículo 7. Com estas palavras, Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Ainda fez reverência ao rei, ainda tratou o rei como meu senhor. Ó rei, meu senhor, e fez reverência ao rei. Sabe o que acontece nas igrejas? Se a pessoa se aborrecer com o pastor, for repreendida, for exortada, sai da igreja. Aí quando se dirige ao pastor, já não trata mais nem de pastor. Quantas vezes eu já vi isso? Pastor, encontrei fulano, e ele disse assim: e aí, você ainda está lá no Carlos Magno? Não é mais pastor, é Carlos Magno. Não, estou lá no pastor, para mim não é mais pastor. E depois disse que é convertido. E depois disse que é cheio do Espírito, pode até ser. Agora precisa saber que Espírito, do Santo. Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não é mesmo. Está aqui. Disse Davi a Saul, versículo 9: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer este mal? Por que você dá ouvidos àqueles que ficam procurando jogar lenha na fogueira? Aqueles que ficam procurando jogar você contra mim? É o que não falta nas igrejas, né? E quando é contra o pastor, então, meu irmão, sempre tem alguém jogando alguém contra o pastor. Sempre. Isso não é de Deus. Quem age assim não é de Deus. Tem nada a ver com Deus. Versículo 10. Davi continuou: os teus próprios olhos, Saul, viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Você está vendo? Alguns dos homens de Saul disseram: mata o cara. O cara já tentou matar você mais de 10 vezes, rapaz. E você agora vai dar mole, vai deixar o cara vivo? Mata ele, está aí, ó. Está na tua mão. Está nem esperando, mete a espada, acaba. Dá uma ordem que a gente mata ele para você. Porém, a minha mão te poupou. Porque eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, ainda chamou Saul de pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andes à caça da minha vida para atirares. Que atitude espetacular, hein?
Olha, para você não ter dúvida, Saul, olha o pedaço do teu manto, eu cortei, ó. Eu tinha cortado a tua cabeça sem você nem se dar conta. Você estava nas minhas mãos. Mas aqui está a prova, e eu quero que você reconheça isso, que não há no meu coração nenhum mal. Eu não sou rebelde. Eu não me levanto contra as autoridades constituídas. Está aqui? Não pequei contra você. Ainda que você ande aí tentando tirar minha vida de qualquer jeito. Versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. A minha mão não será contra você. Dos meus lábios você não ouvirá nada contra você. É assim que procede quem ama. Viu? É assim. Nas igrejas normalmente é assim. A pessoa não concorda com alguma coisa do pastor, aí começa a fazer rebelião. Fazem tudo para tirar o pastor, para substituir. E conseguem. E conseguem. Uma pessoa que conhece a graça, que vive a palavra, não. Ainda que ela não concorde, ela diz, bom, eu não concordo não, mas eu não vou ser rebelde. Eu não vou me levantar contra o pastor. Eu vou fazer o que ele está ensinando, o que ele está mandando, e eu entrego nas mãos de Deus. Se ele estiver errado, Deus o tira. Deus o substitui. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Essa é a atitude de quem ama. Essa é a atitude de quem é cheio de bondade. Essa é a atitude de uma pessoa que não tem nenhum mal na sua vida. Está aqui, ó. Versículo 13. Davi continuou. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho? E chorou Saul em alta voz. Disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. É verdade. O menino Davi, um adolescente, chegou, viu todo o exército de Israel se acovardando diante de um gigante. O próprio rei tremendo de medo, e ele foi lá, arriscou a própria vida e derrotou o gigante. Fez o bem a Israel, fez o bem ao próprio rei. E agora o rei reconhece, é verdade. Você me fez o bem e eu te paguei o bem com o mal. Às vezes a pessoa chega à igreja, não conhece nada de graça, nada de Bíblia, o pastor ensina, o pastor tem paciência, o pastor orienta, o pastor ama, chega lá na frente, aquela pessoa paga o bem com o mal. Paga o bem, é aqui, ó. Versículo 18. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que encontrando o inimigo o deixa ir por bom caminho? Só os eleitos de Deus. Só uma pessoa cheia de bondade. Só uma pessoa cheia de amor. Se não for cheia de bondade e de amor, na hora que encontra o inimigo, acaba com o inimigo. Mata, destrói, não o deixa ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, veja as palavras de Saul. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Aleluia. Agora eu tenho certeza que serás rei. Agora eu tenho certeza que serás uma pessoa bem-sucedida. Agora eu terei a certeza que as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre a tua vida. Irmãos, é assim que Deus faz. Não tem outro caminho. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa galardoada por Deus, ame os teus irmãos. Ame, não odeie. Não guarde mágoas. Não guarde rancor. Ame como Jesus nos amou. Ame a Deus.
acima de todas as coisas. E quem ama a Deus acima de todas as coisas, primeiro ama o irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Se você não ama aquele que você vê, teu irmão, como é que você vai amar aquele que você não vê? Se você não é capaz de amar uma pessoa que você está vendo, você vê a necessidade, vê o problema, vê a dor, vê a aflição, e você não é capaz de amar, você não é capaz de perdoar, você não é capaz de ser bondoso, você não é capaz de ser misericordioso, você não é capaz de estender a mão para aquela pessoa, você não é capaz de fazer um sacrifício em favor daquela vida. Como é que você vai fazer essas coisas em favor daquele que você não vê? Como Deus é sábio, como Deus é tremendo, meu irmão, e é a mais pura verdade. Se a pessoa não consegue amar quem ela vê, jamais ela vai amar a Deus a quem ela não vê. Não tem jeito, não tem maneira. E para a gente terminar, em 2 de Samuel, capítulo 24, agora é outro exemplo de amor deste homem. Só que agora é um amor demonstrado para com Deus. Você lembra que eu comecei a mensagem dizendo: a maior luta do nosso ministério é fazer as pessoas praticarem a palavra. É ensinar as pessoas a colocar a palavra em prática. Senão não adianta. Você pode vir aqui toda quarta-feira à noite, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Você pode fazer seminário, você pode comprar Bíblia, você pode comprar DVD, você pode comprar mensagem, você pode entrar no clube do CD, você pode se entupir de informação. Se você não pratica, você está condenado. Você não é de Deus. Você não tem parte com Deus. Então vamos ver esse outro exemplo de Davi para a gente terminar. 2 Samuel capítulo 24, versículo 18. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi. Gade era um profeta, um homem de Deus. Veio Gade a ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu, nas terras de Araúna, no sítio de Araúna, na fazenda de Araúna. Deus mandou você levantar um altar lá, nas terras desse homem. Davi ouviu e disse: não, tem alguma coisa errada. Como é que Deus vai mandar eu levantar um altar no sítio do Ériglis? Não, o sítio não é meu, é dele. Tem alguma coisa errada. Não é assim que as pessoas normalmente fazem, né? Não, não é dessa maneira, não é dessa forma. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Quantas vezes o profeta de Deus ocupa esse altar, ocupa esse púlpito e diz: olha, o Senhor diz para não faltar cultos, não deixar de congregar. Olha, o Senhor diz para guardar o dia de descanso, o Shabatum, para você dedicar o domingo por inteiro para Deus, para você estar de manhã, para você estar à noite. E quantos de vocês fazem ouvidos de mercador? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Faz o que quer, faz o que dá na telha. É como se tivesse um homem de Deus nenhum aqui, como se tivesse aqui um papagaio repetindo coisas decoradas. Não dá a mínima, sai daqui. Muitos de vocês hoje vão sair daqui e não vão voltar à noite. Não vão voltar à noite. Mesmo Deus falando. Bom, ele foi como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou a Araúna do alto e vendo que vinham para ele, o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Por que o senhor veio aqui? O que te trouxe aqui, ó rei? Deve ser algo muito importante para o rei vir na minha terra com essa comitiva. Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira. Eu vim aqui para comprar esta terra, a fim de eu edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Foi para isso que eu vim, para comprar essa terra. Deus mandou edificar um altar na tua terra, mas eu preciso comprá-la. Então,
Araúna disse a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Olha que coisa boa, né? Araúna disse: não precisa comprar nada, eu te dou tudo. A terra é do Senhor. Pode levar essa terra, Davi. Olha, e não só a terra, como tudo que for necessário para edificar o altar e oferecer um sacrifício a Deus. Está aí a lenha, está aí os bois, tudo que é necessário, inclusive a terra. Tudo isso eu dou. É por uma boa causa. Como é que você reagiria se você estivesse no lugar de Davi? Como é que você faria? Tem muita gente que quer dizer: ô bênção, Deus é muito bom, né, rapaz? Evitou de eu botar a mãozinha no bolso. Eu ia gastar uma grana. Olha, aparece alguém me dá o dinheiro para eu trazer de oferta para a igreja. Que maravilha! Aleluia, glória a Deus. Como é que Davi reagiu? Diante daquilo que parecia ser uma bênção. Disse: não. Isso não é isso que Deus quer. Porém, o rei disse a Araúna: não. Pelo contrário, eu vou te comprar pelo devido preço, pelo preço justo. O preço que essa terra valer, eu vou te pagar por ela. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eu não vou oferecer às custas dos outros. Eu jamais vou fazer alguma coisa para o Senhor que não me custe algo. Tem que me custar alguma coisa. As pessoas querem oferecer a Deus aquilo que não lhes custa nada. Ah, eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser um diácono. Quer? Quero. Você está pronto para servir a Deus? Você está pronto para fazer o que a gente precisa? Estou. Aí quando você diz: ó, precisamos de pessoas que tirem uma permanência aqui na igreja. Precisamos que todo dia um fique de manhã, de 8 da manhã a meio-dia, que outro pegue de meio-dia às 5 da tarde, para as portas ficarem abertas, para se alguém chegar, tenha quem atenda, tenha quem evangelize, que faça um evangelismo nas pessoas que passam aí na rua. Ah, pastor, é o seguinte, eu quero servir, desde que seja quarta-feira à noite, na hora que eu venho para o culto. Já venho para o culto mesmo. Ah, mas para vir na terça, eu tenho que gastar passagem. E qual o problema? E Deus não é capaz de te recompensar por isso? E aquilo que nós fazemos para Deus não são sementes plantadas que no devido tempo vão produzir seus frutos? E por que as pessoas não querem fazer assim? Por que elas não fazem como Davi? Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, sacrifícios, ofertas que não me custem nada. Às vezes até para dar uma oferta só dá se não lhe custar nada. Não. 50 reais eu não vou dar de oferta, porque 50 reais dá para eu comprar uma roupa ali no comércio. Eu dou 5. 5 não me faz falta. 5 não me custa nada. 5, tranquilo e calmo. 5 eu pago no estacionamento quando paro o carro ali no estacionamento no centro. Agora 50 não. Porque só querem dar oferta a algumas pessoas que não lhe custem nada. Que não causem nenhum sacrifício. Olha o contrário. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Quer dizer que quando eu sacrifico a Deus, sacrifícios agradáveis a Deus, cessa a praga sobre a minha vida. O insucesso, a doença, a depressão, o casamento esboroado, tudo isso cessa. Porque Deus começa a agir, porque vê na minha atitude
uma atitude de quem ama a Ele verdadeiramente. Amém, irmãos? Teria tanta coisa ainda para falar. Nossa! Já? Por isso que vocês subiram, né? Bom, depois a gente prossegue. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Pode glorificar a Deus com palmas. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça.